Bom dia. Bom dia, queridos. É muito bom mais uma vez podermos estar na casa do Senhor para exaltar, para glorificar aquele que vive, aquele que reina. E eu creio que nesta manhã não será diferente, porque nós já podemos perceber e sentir a presença de Deus, né? Através dos louvores, através de um aperto de mão que você recebeu lá na frente da recepcionista, do obreiro, de uma boa-vinda, né? Estarmos na casa do Senhor. Quero também aproveitar e agradecer a você que nos acompanha, dizer para você que você é muito bem-vindo, né? Eu tenho informações que alguns irmãos, onde nós estamos aí orando, que se encontram no hospital nesta manhã, né? Estão aí acompanhando o nosso culto, e eu creio que Deus estará ministrando ao seu coração de uma forma sobrenatural. É isso que eu creio, é isso que me motiva de saber que quando nós temos a oportunidade de ouvir a voz, a palavra do Senhor, é ela que nos renova, é ela que nos dá um sentimento totalmente diferente daquilo que o mundo tenta nos atrair, tenta nos impulsionar, tenta até mesmo dar a nós esse movimento. Mas eu creio que quando nós chegamos na casa do Senhor, Ele tem sempre, e nós, de fato, podemos deixar para que o Espírito Santo possa estar ministrando. Eu creio que não é diferente com vocês que estão aqui nesta manhã, né? Eu quero imaginar e pensar que ao sair da sua casa, do seu lar, vocês saiam com um objetivo. Objetivo esse de ouvir a voz do Senhor e declarar diante do Senhor, dizer: Senhor, muda a minha vida, transforma o meu coração, transforma a minha conduta, que eu creio que esse deve ser o sentimento que cada um de nós precisamos ter. Como cristãos, como homens e mulheres que conhecem e sabem que existe um Deus Todo-Poderoso, que rege toda a situação, que está no controle de todas as coisas, principalmente da nossa vida. Eu quero acreditar que ao sair da sua casa, você chegue aqui nesta manhã no intuito de ouvir a voz de Deus. Agora, sair da nossa casa para ouvir a voz de Deus, será que nós estaremos dispostos a ouvir aquilo que nós não queremos ouvir? Ao sairmos da nossa casa com essa disposição de dizer: Senhor, fala ao meu coração, será que vamos ouvir tudo aquilo que queremos ouvir? Nem sempre funciona dessa forma. Então eu quero convidar a você a estar de pé comigo para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, desde já gostaria de falar para os irmãos que é com muito tremor e temor no meu coração que o Senhor coloca essa palavra em meu coração. Obviamente que nós já fomos ministrados, o Senhor já falou fortemente ao nosso coração, e é algo, querido, que nós vivemos e passamos todos os dias da nossa vida. Então, convido a você de fato a abrir o seu coração, a abrir os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, para aquilo que Deus irá ministrar a nossa vida nesta manhã. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, do 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos, com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era.
Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiro que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Oremos. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós acabamos de ler. Queremos, Senhor, de fato, pedir a Ti, tenha liberdade para falar ao nosso coração, para ministrar a nossa vida, para que possamos sair daqui nesta manhã, Senhor, totalmente diferente, dispostos, ó Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor estará ministrando a nós, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, Deus. Que nós Te pedimos, Pai, permaneça conosco. Que todos os grilhões do inferno caiam, Pai, em o nome de Jesus Cristo. E que possamos ser cheios da presença do Senhor nesta manhã, que possamos ser renovados, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, que não venhamos apenas ouvir aquilo que nós queremos ou desejamos, mas aquilo que de fato, Senhor, Tu nos separou, Tu nos chamou para esta manhã, ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a dizer à Tua igreja. Muito obrigado, Senhor, permaneça conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Tome o seu lugar. Querido, nós conhecemos a história de Davi, deste homem, que certamente foi um dos maiores reis de Israel. Davi foi chamado um homem segundo ao coração de Deus. Foi de fato um homem, um rei piedoso. Era, conforme nós temos o prazer e alegria de podermos ter esses escritos, que são os salmos, onde muitos deles foi aquele que ele escreveu, a maioria dos salmos, em forma de cânticos. E nós sabemos que Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para compor cada uma dessas canções que nós temos escrito aqui nos Salmos e na Palavra de Deus. Davi foi ungido rei por conta de que Deus rejeitou a Saul. Nós conhecemos muito bem a história, onde Deus manda o profeta Samuel até a casa de Jessé para ungir o caçula de Jessé. Toda essa história está muito bem registrada, relatada, e eu quero acreditar que todos nós temos, nem que seja uma pequena porção, mas que temos sim esse conhecimento do relato bíblico. Davi foi treinado, preparado por Deus, debaixo de muita luta, de muita perseguição, por conta de Saul, por muita hostilidade, por conta de Saul, por muita perseguição, por nada. Davi assume o trono em Hebrom por 7 anos. Ele governa Jerusalém por 33 anos. Davi, como nós sabemos, foi um rei esplêndido, um rei que consolidou com excelência, com punhos firmes, o seu reinado. Davi também foi um homem justo, um rei justo, a ponto de, no determinado ponto do seu reinado, em conduzir aquele rei em Israel, lhe traz à sua memória, à sua mente, uma gratidão, a ponto de procurar se havia alguém da família de Saul ainda vivo, para que ele pudesse reparar, para que ele pudesse restabelecer algo que lhe foi tirado há tempo atrás. E encontra-se um filho de Jonas. Jonas esse que foi um dos melhores amigos de Davi na sua adolescência, na sua juventude e como homem.
um pequeno relato, uma pequena introdução daquilo que nós podemos ver, né? Na questão do rei Davi. Diz a Bíblia, querido, aonde nós acabamos de ler, que havia um tempo em que os reis saíam para pelejar juntamente com seu exército. E a Bíblia nos deixa clara que decorrido um ano, ou seja, de um ano a ano, o rei saía com seu exército para tomar a frente, para estar no comando, para dirigir, para assumir a responsabilidade daquela guerra. Em ano, o rei saía à peleja, assumindo ali a sua rédea, chamando a responsabilidade para si, e tudo o que acontecia era debaixo do seu comando. E naquele ano, o exército de Davi, o próprio Davi, estaria combatendo os amonitas. Porém, um detalhe que a Bíblia nos deixa claro, que naquele ano Davi não sai à peleja. Davi não vai de frente, não fica de frente a essa peleja, e ele conduz a Joabe e o seu exército para assumir essa situação, esta guerra. Pois bem, Davi levanta tarde, diz a Bíblia. E poderia, lógico, ele era rei. E diz a Bíblia que ele caminhava no seu terraço, o palácio real, e se depara com uma jovem, uma linda mulher se banhando. E por infelicidade ou não, aquela janela onde ela se banhava estava aberta. E Davi se deparou com aquela mulher tomando banho. E o que muito me chama a atenção, querido, que Davi procura saber, manda procurar saber quem era aquela mulher. E às vezes os reis exorbitam no seu poder, às vezes extrapolam nas suas autoridades, e isso nos chama a atenção, para mim e para você, aqueles que têm no seu coração e têm na sua posição um posto de autoridade, para que nós possamos ter muito cuidado em relação a isso, na nossa casa, como conduzir a nossa família, na nossa empresa, como conduzir os nossos empregados, na nossa igreja, como conduzir o rebanho do Senhor Jesus, e possamos e devemos fazer isso com maestria, com cuidado, com zelo, com educação, com respeito. E é exatamente neste ponto que eu gostaria de chamar a atenção de toda a igreja. Aqui eu gostaria de enfatizar, de colocar algo muito importante para todos nós. Algo que a física nos ensina, que não há um espaço que fique vazio. Às vezes nós negligenciamos, não levamos em consideração determinadas coisas, mas a verdade é essa, querido, não existe espaço vazio. Sempre terá alguma coisa para preenchê-lo. Sempre terá alguma coisa para tomar aquele lugar. Sempre terá algo para que possa tentar, de certa forma, tirarmos a nossa atenção. Se Davi tivesse ido àquela guerra, que seria o certo, certamente isso não teria acontecido. O nosso coração, querido, se o nosso coração estiver preenchido com as coisas de Deus, com as coisas boas, com as coisas que irá levar o nosso pensamento, irá levar a nossa autoestima, irá levar o nosso empenho em fazer sempre o melhor, olhando para o próximo com amor de Cristo, você pode ter certeza que dificilmente iremos nos desviar, dificilmente seremos ludibriados com aquilo que o mundo bate e bate com força, para tentar nos tirar
para tentar nos deslocar de uma base sólida, firme e eficaz. Seja essa a própria palavra de Deus. Se nós colocarmos em prática, e é aquilo que nós temos ministrado, é aquilo que nós temos falado, e é aquilo que eu tenho buscado diante do Senhor, né? Nós não vamos nos cansar, querido, de estarmos falando à igreja. Nós não vamos e não devemos nos cansar de ministrar à igreja nesse tom, nessa colocação, daquilo que a Bíblia nos chama a estarmos presentes dela. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que nós não vamos nunca entendermos isso? Eu me lembro quando Joel estava ministrando, pregando fortemente aquele povo, exortando-lhes do pecado, exortando das falácias, exortando daquilo que estavam levando ao pecado e, consequentemente, levaria ao inferno. Mas o povo não queria ouvir, o povo não atentava, o povo não levava a sério a palavra de Deus pregada. É como a igreja nos dias de hoje, querido, prega, ensina, instrui, chama a responsabilidade, e muitos de nós não levamos em conta, até que um dia a arca será fechada, e aí não terá mais jeito, até que um dia Jesus irá retornar para buscar a sua igreja, e aqueles que não entendem, aqueles que não se deixam levar pelo Espírito Santo, ficará para trás. E queira Deus que eu e você, querido, não estejamos do lado daqueles que não ouvimos a palavra de Deus e muito menos colocamos em prática. A palavra de Deus, ela tem sido liberada. E como no tempo de Noé, nós temos visto hoje muitas pessoas casando, dando-se em casamento, se prostituindo, entrando em pensamentos totalmente deturpados. Muitas pessoas nós temos visto com as próprias bocas, com os próprios lábios, xingando ao próprio Deus. Só que isso terá um custo. Mas cedo ou mais tarde a fatura chegará, seja para mim ou para vocês. E principalmente para aqueles que, se não houver um arrependimento no momento, infelizmente, querido, nada poderá ser feito. Como homem de Deus, aqui começa o pior dia ou pior momento do reinado de Davi, aonde ele deixa o pecado entrar, aonde ele permite, na sua exorbitância, na sua autoridade, no seu achismo de achar que poderia tudo. E nós vamos ver o quanto ele foi exortado por Deus por conta dessa consequência. Quando deixamos, querido, o pecado entrar, ele vem e faz uma destruição, uma devastação total. Tudo sai do seu controle. Todos nós conhecemos essa história. Tudo estava aparentemente indo de vento em popa. O reino consolidado, o exército sendo vitorioso. Davi conduzia o seu reino com excelência, até que, no versículo 15, Betseba, muitas pessoas falam Bet, outras falam Bate,
Mas o interessante é que a palavra está lá. Aquela mulher manda avisar Davi: Davi, estou grávida. A Bíblia nos diz, querido, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser conhecida e trazido à luz. Podemos fazer o que quisermos. Podemos até achar que estamos por cima da carne seca. Mas você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, aquilo que estava obscuro, aquilo que estava em excesso numa escuridão, virá à tona. Muitas vezes, querido, nós fazemos coisas, e eu já ministrei isso, eu já preguei isso sobre Moisés. Lembra quando Moisés fugia do Egito e se deparou com um dos egípcios maltratando, batendo no seu conterrâneo? E Moisés pega aquele egípcio e mata aquele egípcio. Interessante, detalhes que nós às vezes deixamos passar, que a Bíblia nos diz que Davi, ele olha para um lado, Moisés, ele olha para um lado, olha para o outro, vê ao seu redor, não tem ninguém, ele vai e enterra o egípcio. Lá na frente, ele vai descobrir que alguém viu. Então, querido, saiba de uma coisa, não existe nada em oculto. Tudo que nós fazemos, toda a nossa conduta, todo o nosso exemplo, será revelado, virá à tona. Não porque eu quero, não porque você quer. Se dependermos de nós, nós queremos deixar sempre no escuro, queremos deixar sempre quietinho. Para que mexer com isso? E foi exatamente o que aconteceu. Diz a Bíblia que a mulher mandou o recado para Davi: Davi, eu estou grávida. E agora? O que fazer para se livrar dessa paternidade? A Bíblia diz que Davi manda trazer Urias, o marido de Batseba, da guerra. Ele manda recado: vai lá, fala com Joabe para me enviar Urias. Urias vem, chega no palácio, Davi começa a conversar com ele, começa a ter um diálogo antes nunca existido, porque Davi não tinha contato com Urias, provavelmente, porque a Bíblia não nos deixa isso claro, mas nos deixa esse momento onde Davi se empenha em buscar um relacionamento com Urias, e chama e começa a conversar com ele. E aí, Urias, como é que está a guerra? Como é que estão os homens? Como é que está Joabe? Como é que tem sido a estratégia? Está correndo tudo bem? E Urias ali relata toda aquela situação. Davi, ouvindo, diz para ele: Urias, vai para a sua casa, toma aquele banho, relaxa, passa a noite com a sua família, passa a noite com a sua esposa, e depois a gente volta a conversar. Urias desce, mas ele não se acha digno. Urias não se acha digno de estar na sua casa, tomando o seu banho, descansando com a sua esposa, e preferiu ficar à porta do palácio, juntamente com outros servos. Chega o conhecimento de Davi que Urias não foi à sua casa, Urias pernoitou ali naquele lugar. Davi manda chamar novamente a Urias. Note, querido, como as coisas, onde o pecado começa a tomar conta, onde o pecado começa a tomar um jeito, e ali nós começamos a criar várias estratégias, até porque nós estamos no erro, nós estamos na falha, e não queremos que as coisas sejam descobertas.
Urias, por que você não foi para casa? Não, não acho digno, meu rei. Sabendo que há um exército, sabendo que Joabe, o meu senhor, está à peleja, sabendo que o exército estão pelejando, nem a arca da aliança está num lugar coberto, está na guerra. De maneira nenhuma, meu rei, tão certo como o ar que respiro, não irei deitar-me com minha mulher, porque eu não acho justo. Urias fez isso por fidelidade ao rei. Urias tomou essa atitude por fidelidade ao exército de Israel. Se ele está errado ou não, não cabe a nós aqui acusarmos ou levantarmos outro tipo de falácia. Mas ele tomou essa atitude. Davi, vendo que não tem jeito, o que Davi chama ele? O que Davi faz? Chama ele para um banquete. Coloca Urias ao seu lado. E se come, se bebe muito. Davi chapa coco de Urias, a ponto de tentar levá-lo à casa da sua mulher. Mas, mais uma vez, Urias não faz tal coisa. Urias se mantém íntegro e fiel ao seu exército. Urias bêbado, Urias chapado coco, é mais sábio do que o próprio rei nesse momento. Urias não vai para sua casa, Urias não define o flagrante, e Davi toma uma outra postura. Davi faz uma carta em punho. Davi sela com o selo real uma carta e manda o próprio Urias levar até Joabe. Uma carta esta, querido, que seria a sua própria sentença de morte. A carta chegando na mão de Joabe, o comandante do exército de Israel. Ele lê aquela carta, e aquela carta diz nada mais, nada menos, para colocar Urias diante da batalha, na frente da batalha. E segundo a Bíblia, a carta nos diz que as palavras eram essas: coloca Urias para ser morto. E um detalhe, deixa ele só. Urias assim, Joabe assim o fez, colocando Urias na frente de batalha. E logo, óbvio, Urias é alvejado e morto. Com essa situação, querido, no versículo 27, a Bíblia nos diz que Davi fizera o que era mal perante a Deus. E aí começa um momento muito difícil, muito, como poderíamos dizer, de exortação de Deus para com Davi. Davi, com a sua autoridade, ele manda, desmanda, faz e não faz, manda buscar, manda levar, manda trazer, manda matar. Só que, como muitos de nós, ele esqueceu que quem estava no controle e sempre estará no controle é o Deus Todo-Poderoso. E aí quem manda nesse momento é Deus. E Deus manda o profeta Natã até diante de Davi. Envia o profeta. E o profeta começa a repreender Davi, contando aquela história que todos nós contamos. Uma parábola, uma história, algo que pudesse interagir com o próprio rei. Ele conta aquela história do homem rico que pegou aquela ovelhinha, aquele cordeirinho de um homem pobre, preparando, conduzindo para um visitante. E está lá no capítulo 12, verso 7 de 2 Samuel. Então, Natã disse a Davi: você é esse homem
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais e mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele o reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Irmãos, foi Deus falando diretamente para Davi. No capítulo 12, verso 13, vem a confissão de Davi, após Natã ter falado com ele a respeito disso, ter exortado Davi. E Davi diz: pequei contra o meu Senhor, devo morrer. E a Bíblia continua: disse Natã, o profeta, a Davi: também o Senhor te perdoou, Davi, do seu pecado, mas você não vai morrer. Podemos aqui, querido, perceber a graça de Deus sobre a vida de Davi. Podemos perceber a misericórdia do Senhor sobre a vida de Davi. Misericórdia essa, sim, queridos, que funciona até os dias de hoje. A graça do Senhor que funciona até os dias de hoje para mim e para você. Que diz a Bíblia que é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia nos diz que a graça de Deus perdoa a multidão de pecado, querido. Mas para que fique bem claro para mim, para você, para aqueles que nos assistem nesta manhã, que muitas coisas que eu e você não entendemos, às vezes nós não entendemos, que toda ação tem uma reação. Ou seja, é a lei da semeadura. O que se planta, se colhe. E é aí que muitas pessoas transferem a sua culpa para outras, muitas vezes para o próprio Deus. Davi poderia ter dito, Davi poderia ter declarado: a culpa foi dela. A culpa foi da mulher que tomou banho de janela aberta. Davi poderia ter dito também: um mulherão daquele. Quem ia segurar? Davi poderia ter falado muitas outras coisas. Mas não, querido, não. Ele não transferiu os seus impulsos, o seu desejo para ninguém. Como que nós podemos perceber isso? Lá no Salmo 51 existe um relato, querido, um rasgar de coração, onde Davi se coloca diante do Senhor, dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no seu julgar. Davi está aqui, querido, se colocando diante do Senhor, não colocando a culpa em A ou B, mas dizendo: Senhor, eu assumo a responsabilidade, o pecado foi meu, foi eu que provoquei. Compadeça-te de mim, Senhor, da minha iniquidade, do meu pecado, das minhas falhas, e me julga conforme o teu querer. É isso que ele diz: será tido por justo
o julgamento que tu fizeste de mim, eu não vou questionar, porque o Senhor é justo. Aleluia, porque o Senhor sabe muito bem o que me cabe. Serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Querido, nós somos assim. Eu e você somos assim. Mas saiba, e eu creio, que o Senhor nos trouxe nesta manhã para ministrar e para curar os nossos corações. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para ministrar fortemente na sua vida. Portanto, não se detenha com aquilo que você tem ouvido lá fora. Não se depare, não pare. Não coloque em prioridade aquilo que o mundo tem injetado sobre a sua vida. Eu e você precisamos assumir a nossa responsabilidade como homens e mulheres. Esse texto reflete muito a nossa vida cotidiana. É ou não é verdade que nós temos essa situação de podermos acusar o outro? Ah, eu estou assim porque fulano de tal fez isso. Eu sou assim? Ah, porque você não sabe o que eu passei com meu pai, com a minha mãe. Eu sou assim porque meu patrão me persegue. Eu sou assim porque a igreja não me ama. Eu sou assim porque eu entrei e ninguém me deu um bom dia, ninguém me deu uma paz do Senhor. Eu estou gordinha ou gordinho porque você só compra coisa boa para comer. Ué, querido, é uma mania, é um hábito que todos nós temos de colocarmos a culpa no outro. Eu matei, eu pequei, eu destruí porque as pessoas estavam me provocando. Tantas pessoas fazem tudo que não presta, mas botam a culpa no companheiro, no pai, na mãe, nas drogas. Como essa semana eu vi uma situação muito deplorável, muito triste, onde um homem vestido, transvestido, que estava indo já para o seu ponto. E ele parou cerca de 100 metros antes. Eu vi. Já era quase 7 horas da noite. Ele parou uns 100, 150 metros antes e pegou aquilo que lhe daria a combustão, que lhe daria a força para chegar até aquele lugar e ali ser vendido do seu corpo. Ele tirou uma cápsula e ali fez uso, se preparando para cometer tal ato. Ou seja, nós cristãos, querido, nós cristãos precisamos buscar refúgio. E aonde que nós buscamos esse refúgio? Na palavra de Deus. Nós cristãos precisamos buscar ânimo. E aonde nós buscamos esse ânimo? Na palavra de Deus. Nós cristãos, para nos permanecermos fortes, para permanecermos firmes, para permanecermos com a nossa fé inabalável, o que nós fazemos? Ouvimos a palavra de Deus, nos colocamos diante do Senhor, nos ajoelhamos, nos rendemos a Ele, para sairmos dali fortalecidos. Assim como eu e você vamos sair nesta manhã fortalecidos, na nossa fé, na nossa paz, no nosso interior, porque nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Muitas pessoas buscam refúgio em qualquer outra coisa. O que nós temos como conduta de vida de excelência, conduta de vida de santidade, para permanecermos firmes, para atravessarmos toda essa situação. Há pessoas que buscam essa fonte de energia nas drogas, nas bebidas, na prostituição, na sua riqueza,
na sua conta bancária. E aí vem o seu erro. Quando o profeta Natan, querido, conta aquela história para Davi, o que ele diz: profeta, tão certo como vive o Senhor, esse homem que pega essa ovelha, esse homem milionário, esse homem rico que tinha ovelhas, tinha gado, tinha riquezas, que não iria lhe faltar nada para servir aquele que estava ali. Esse homem que pegou essa única ovelha deste pobre, ele vai restituir 4 vezes mais. E após ter feito isso, a condenação dele será a morte. E aí, Natan diz para ele: pois é, Davi, esse homem é você. Este homem é você. Irmãos, nós somos chamados por Deus para governar o nosso lar com excelência. Toda decisão que nós tomamos, seja ela certa ou errada, irá afetar direta e indiretamente aqueles que estão ao nosso redor. Seja ela qual for, uma decisão certa ou uma decisão errada, irá afetar a nossa família. Nós pais somos exemplos. Nós pais somos exemplo para os nossos filhos. E pasme, querido, você que está sentado aí, que ao ouvir essa palavra diz: mas eu não tenho filho. Jovens, pasmem, muitos de vocês, pode até não parecer, mas vocês são exemplos para muitas pessoas lá fora. Como cristão, como sal e como luz deste mundo. Olha a consequência que gerou na própria família de Davi. Aminon, filho de Davi, se apaixona por sua meia-irmã. No versículo 3, diz a Bíblia que Aminon tinha um amigo de nome Jonadab. A Bíblia diz que ele era muito sagaz, mas denomina-se como amigo. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, irmãos. Jovens, cuidado com as amizades. Seja seletivo com aquelas pessoas que estão ao seu lado. Que tipo de amizade nós temos nutrido? Qual tipo de pessoas que estamos andando? Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Possamos colocar na nossa vida o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem os bons sensos e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Muito me chama a atenção quando ele começa essa frase: não se deixe enganar. Pode até ser que eu esteja errado, irmãos. Pode até ser que eu esteja errado, mas me faz lembrar quando eu era exortado pela minha mãe, quando eu era aconselhado pelo meu pai, quando eu era orientado pelos meus líderes, como eu sou até hoje. Olha, cuidado com pessoas, tal. Olha por onde você anda. Meu filho, cuidado, não vai chegar muito tarde. Eu me lembro, querido, quando o apóstolo Paulo diz assim: não se deixe enganar, é como se eu estivesse respondendo à minha mãe: mãe, não é nada disso, mãe. Fulano de tal é gente boa, pessoa da melhor qualidade. Olha, meu filho, eu vejo essa expressão aqui: não se deixe enganar. Olha, meu filho, cuidado, a mãe está avisando. Eu percebo, querido, que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso aqui, porque eu talvez tivesse tido ali um questionamento. Não, apóstolo Paulo, o que você está falando não cabe. Essas pessoas são... Olha, não se deixe
enganar. Porque muitas vezes nós somos assim, querido. Nós achamos que estamos com a razão. Nós achamos que estamos sempre certos. Depois desse acontecido, que Aminon fez com a sua meia-irmã Tamar, começou ali a criar-se um desfecho muito perigoso e muito triste. Absalão passou a odiar Aminon. Depois de 2 anos, Absalão arquiteta a morte de Aminon. Ele promove uma festa e pede autorização ao seu próprio pai. E também pediu para que o rei Davi estivesse nessa festa, mas Davi não quis ir, dizendo: eu não quero ser pesado. Eu não quero ser pesado para você, Absalão. Como assim? Um rei, um milionário, tinha tudo no seu controle. Como ser pesado na festa de um filho? E ali, naquela festa, Absalão mata o seu irmão. Eu estou aqui resumindo, querido, para que nós possamos ver o desfecho que um pecado é capaz de fazer. E muitas vezes nós negligenciamos, nós não levamos a sério. Nós não colocamos em prática o que deveríamos colocar, mas pelo nosso ego, pelo nosso eu quero aquilo que satisfaz o meu coração, o meu desejo, é aquilo que eu falei no início. Estamos dispostos a ouvir aquilo que não queremos ouvir? Absalão mata e foge por 2 anos. Quem deu a notícia da morte de Aminon ao rei? Ele mesmo, Jonadab. Quem era Jonadab? Depois você pega lá, você lê com calma, você provavelmente conhece toda a história. Jonadab foi aquele que induziu, aquele amigo da onça, que orientou Aminon a preparar uma armadilha para se deitar com a Tamar, sua irmã. Ele foi o rei e falou: rei, pois assim já o revelava as feições de Absalão, rei, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Perceba, querido, que nem o próprio pai percebeu a artimanha. Não percebeu a artimanha de Aminon, não percebeu a artimanha de Absalão. Ele estava, muito perturbado, talvez, fora do contexto, não conhecia os seus filhos, não tinha diálogo com os seus filhos, nós vamos ver mais à frente. E o pai não percebe nada. E o pai não percebe nada. E os pais, muitas vezes, não percebem nada. Um alerta para todos nós, querido. Será que nós temos tido esse diálogo com os nossos filhos? Será que nós temos tido o prazer de sentar com eles para ouvi-los? Para compartilhar com ele aquilo que tem sido escrito no seu caderno escolar? Será que nós temos acompanhado os nossos filhos na escola? Será que nós temos visto, olhado a sua mochilinha, o seu celular? Tem coisas, querido, que a gente nunca acha que pode acontecer com a nossa família. E infelizmente não é isso que nós sabemos. Há famílias padecendo. Há famílias com muito problema dentro da sua própria casa por não ter esse controle, por não acompanhar os seus filhos. Filhos jovens de 10, 12, 15 anos que têm acesso ao seu celular dentro da sua própria casa, vendo filmes, desenhos, tantas outras coisas pornográficas, e os pais não têm acesso. E quando tem acesso, não tem autoridade para tirar.
E não são poucos os relatos que chegam a nós. E que Deus de fato tenha misericórdia dessas famílias. E que nós venhamos intervir, querido. Que nós possamos ter o conhecimento do que se passa dentro da nossa casa. Que isso? Como pode? Vou invadir a privacidade dos meus filhos? Irmãos, não se trata de invadir privacidade de filhos ou não. Se trata de você se colocar em seu lugar. Porque você é a autoridade dos seus filhos. E nós não podemos deixar eles fazerem o que acham que pode ser feito. E mesmo assim eles fazem. E não querer entrar talvez na privacidade, Davi pagou um alto preço. Meu filho tem 27 anos hoje, é um grande amigo meu. E eu já falei para ele: filho, desculpa de eu não ter sido um pai que eu gostaria de ter sido para você. Ele diz com as próprias palavras: pai, você é meu herói. Eu fui um privilegiado de ter um pai como você. Lógico que eu falhei em muitos aspectos, mas eu procurei ser presente junto com meu filho até quando ele saiu de casa. Onde ele falou: pai, eu preciso morar sozinho, eu preciso conduzir a minha vida, eu preciso tocar o meu trabalho, eu preciso. Não falar assim, não declarar assim, ele estava me pedindo autorização, é óbvio. Vai, filho, que Deus te abençoe, que te acompanhe. E graças a Deus eu tenho um filho maravilhoso, obediente, um filho honesto, sério, um filho comprometido com o trabalho, um garoto bom, que sabe chegar, que sabe sair. E pode até não parecer para muitos, mas para onde ele vai, se for trabalhar longe, ele me avisa: pai, estou viajando à noite, vou tal lugar. Me compartilha, me fala. É um homem, conduz a sua vida do jeito que ele quer, do jeito que ele quiser. Mas eu tenho a convicção, a certeza, que o que chegou na minha mão para fazer, eu fiz, que foi falar para ele a palavra de Deus e conduzir a ele nos princípios do Senhor. Aí é com ele. Aí cabe a ele a fazer aquilo que lhe seja melhor. Joabe, depois de ter fugido por 2 anos, depois de ter por 3 anos morado em Talmai, Absalão, o rei deixa de seguir Absalão, deixa de perseguir, porque após a morte de Aminon, o rei começou a perseguir Absalão, começou a ir procurá-lo. Só que Absalão começa a ter uma agonia dentro dele, começa a ter um desconforto dentro dele, porque ele queria estar perto do rei, queria estar perto do seu pai, ele queria se aproximar do seu pai. E chega até Joabe e intercede: Joabe, eu quero estar perto do meu pai, eu quero voltar a encontrar com ele. Joabe vai até o rei e pede essa condição, pede para que ele voltasse, pede para que ele estivesse perto do rei mais uma vez, para que Absalão pudesse ter o acesso. Diz a Bíblia que o rei recebe Absalão, com única condição de que ele pudesse estar no palácio, mas que não pudesse estar na presença do rei. O pai diz assim: ele tem acesso, ele vem, ele volta, mas eu não quero ver, eu não quero vê-lo. E depois de 2 anos, Absalão não aguentava mais ficar sem ver o seu pai. E está lá em 2 Samuel, respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te envio ao rei, dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei.
se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este lhe esteve presente, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei, e o rei o beijou. Absalão esteve ali num ato de arrependimento, porque diz a Bíblia que ele se ajoelha diante do rei. O rei desce do seu trono e beija Absalão e volta, e nenhuma palavra é dita. Veja, querido, no contar dessa história, 7 anos se passaram, com mágoas, com rancores, com falta de diálogo, com falta de perdão. No capítulo 15, Absalão já começa a inverter. Talvez um coração vazio, um coração amargurado, um coração entristecido. Absalão começa a arquitetar algo contra o próprio rei. Absalão começa a almejar o reino do próprio pai. Diz a Bíblia que Absalão era formoso, bonito e possivelmente de boa falácia, a ponto de conduzir o povo. A Bíblia diz que ele chega na porta da cidade e começa a conversar, começa a dialogar, começa a trazer o povo para próximo dele, começa a persuadir cada um daquelas pessoas, e começa as pessoas se ajuntar, e aí Davi fica sabendo que Absalão já estava com um número expressivo, e Absalão toca a trombeta dizendo que estaria indo de ímpeto ao próprio rei, em briga para tomar o seu reino. Ele se titula rei de Israel, e Davi foge. Davi pega toda a sua comitiva, pega todo o seu pessoal e foge para evitar o confronto. Mais uma vez, o reino é omisso, o rei é omisso. E temendo o pior, Davi bate em retirada com aquele povo. Pois bem, querido, Absalão toma o palácio, apronta com o seu pai. Absalão pega todas as suas concubinas, que era do seu pai, e tem relação com ela na própria luz, no próprio luz do dia, diz a palavra do Senhor. Interessante, querido, que é uma consequência que Deus exortava Davi quando ele se colocou diante de Deus pedindo perdão. E a Bíblia diz lá no capítulo 12, verso 11, que Deus alertou Davi. Davi fez tudo em oculto, mas eu, diz o Senhor, farei perante todo Israel a luz do dia. A guerra havia sido instaurada. Absalão se fortaleceu. Muitos homens se ajuntaram a ele, e a chapa, na verdade, esquentou. Davi manda os seus homens, de uma certa forma, confrontar aquele exército que havia se levantado, com o poder, com a direção de Absalão, mas ele dá uma ordem a Joabe, o seu capitão. Joabe, não mate Absalão. Não mate. Não mate Absalão, Joabe. Que nada aconteça ao filho do rei. E aí o confronto, vocês sabem, acontece. Absalão é agarrado por galhos pelo seu cabelo, e ficou uma presa muito fácil para o general do exército de Israel, Joabe. E Joabe vai, diz a Bíblia, que Joabe atravessa a espada, matando Absalão. A notícia chega ao rei. Alguém vai avisar ao rei que muitos morreram, principalmente o seu filho Absalão. Querido,
diz a Bíblia no capítulo 18, 33, quando essa notícia chega ao rei. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, andando, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Note a agonia de um pai, a tristeza de um pai em receber a notícia. Davi foi expressar o amor pelo seu filho depois que ele havia morrido, depois que ele estava em um caixão. Por que Davi não se consolidou ali com ele naquele momento que Absalão estava de joelho, se retratando, pedindo perdão? Por que um pai não beijou o seu filho? Além de ter beijado, não o perdoou? Porque tudo que foi arquitetado por Absalão para matar Aminon havia sido feito por próprio Davi. Davi arquitetou em matar Urias, e a Bíblia diz que a espada do Senhor não iria se afastar da família de Davi. 11 anos sem um pai falar com o filho. Uma ferida, uma mágoa, uma pendência sem ser resolvida. Sabe o que isso nos ensina, querido? Que nós precisamos perdoar aquele que a gente ama. Não espere o tempo passar. Eu ontem vivi um momento muito especial na minha vida. Eu ontem vivi um momento muito especial. Por quê? Porque eu estava atrás, muitos anos atrás, de uma família, de uns primos e primas que eu não havia. E aquilo me doía muito o coração, porque eu desejava vê-los e não conseguia encontrá-los. Não conseguia encontrar. E ontem, depois de muita procura, um irmão e uma irmã, um casal aqui me ajudou a procurar essa família, e consegui entrar em contato, procurar pelas redes sociais, consegui encontrar o celular particular do meu primo, e ali nós tratamos, combinamos para nos encontrarmos, e ontem nós conseguimos nos encontrar. Gente, como foi marcante estar junto dos meus primos ontem à tarde. 35 anos, buscando, procurando encontrar esse povo. E, infelizmente, uma das pessoas que eu mais desejava abraçar, uma das pessoas que mais eu desejava poder dar um beijo bem forte, era minha tia. E eu não pude estar com ela porque ela faleceu 1 mês e meio atrás. Aproximadamente 2 a 1 mês atrás. Então ali houve um encontro, onde lágrimas rolaram, abraços fraternos aconteceram, e papos foram colocados em dia, vamos marcar outras vezes para estarmos juntos. Mas o que eu quero dizer, querido, que nós não podemos deixar passar tanto tempo para nos retratar e falar com aqueles que a gente ama. Não tínhamos nada contra, nós não tínhamos nenhum ponto de raiva, nada disso. Era saudade mesmo de primos, de primas, que nós tínhamos uma infância que foi tão rápida, e nós não conseguimos nos ver mais após a morte do meu pai. Então, que talvez nessa manhã, querido, vocês possam estar com esse coração aberto, de perdoar, de buscar, que nessa manhã nós possamos tomar esse passo. É hora de sermos um agente dentro da nossa família, um agente de Deus, um agente que possa deixar fluir vida, para contagiar outras pessoas, e não permitirmos sermos contaminados com aquilo que o mundo tem pregado.
Não podemos fechar os nossos olhos a um sinal de perigo dentro da nossa família. Não podemos fechar os nossos olhos a um sinal de socorro dentro do nosso coração, querido. O que nós temos? Quais são os nossos amigos? Qual a liberdade que eu tenho de confessar, de pedir, de procurar a ajuda necessária em um momento tão difícil que estejamos passando? Não podemos silenciar acerca daquilo que nos aflige. Talvez um olhar, talvez um pecado que nós sabemos que estamos ou iremos cometer. Abra sua boca, procure socorro. Cuidado com quem você vai abrir o seu coração. Procure em Deus um amigo, um líder. Às vezes nós nos assustamos por pessoas, mas eu procurar o pastor? O pastor não vai me atender, ele está muito ocupado, está soberbado. Não, querido. Procure o seu pastor. Procure aquele que ame a palavra do Senhor. Não sei como você está aqui hoje. Uma coisa é certa. Eu tenho certeza e a convicção que a palavra de Deus mexeu contigo nesta manhã. Eu tenho a certeza e a convicção que o Espírito Santo está brandando no teu coração nesta manhã. Para que eu e você possamos rever os nossos conceitos. Para que eu e você possamos nos remeter e talvez deixar de lado o nosso orgulho e dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, vê se há em mim, porque eu não quero carregar esse defunto, eu não quero carregar esse lamento em toda a minha vida, porque um dia eu reconheci a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Submeta a palavra de Deus e não subestime o pecado, querido. A Bíblia diz que o nosso coração é terrivelmente enganoso e corrupto. Tome uma decisão certa nessa hora, nessa manhã. Esteja disponível ao Espírito Santo de Deus. Talvez estejamos nós aqui passando por momentos difíceis, mas deixa eu te dizer algo. Deus está aqui nesta manhã. O Espírito de Deus está aqui nesta manhã. A poderosa graça de Deus está aqui nesta manhã. Quando nós nos convertemos e nós chegamos à consciência de pedir perdão a Deus, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero orar com a igreja nesta manhã. Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você que nos assiste nesta manhã. Eu creio que a palavra do Senhor foi liberada ao seu coração, única e exclusivamente ao seu coração. A palavra do Senhor é única. E diz a palavra que ela penetra no coração, cortando a alma, separando o espírito. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. O Senhor liberou para nós nessa manhã possa surgir efeito, Deus, que eu também possa me enquadrar, Senhor, nesta palavra, que eu também possa me conscientizar que sem Ti nada eu posso fazer. Eu não quero, Senhor, conduzir a minha vida como Saul conduziu a sua. Eu
quero reconhecer a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero me humilhar. E a diferença, querido, de Saul e Davi era essa, porque Davi reconhecia o poder de Deus. Davi era falho, sim, como eu e você, mas a Bíblia continua o chamar de um homem coração, segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu o seu pecado, porque ele não foi arrogante como Saul, porque ele não foi soberba como Saul. E essa tem sido a minha oração, irmãos. Senhor, me perdoe, afaste de mim, Senhor, esse pecado, ajuda-me a superar essa falha. Não permita, Senhor, que eu venha transgredir a sua lei. Essa deve ser a minha oração e a sua oração. A sua oração de dizer: Senhor, não permita, me fortalece, Senhor, me ajuda, me sustenta, Senhor. Eu estou tão tendencioso a ir para este lugar, mas eu não quero, Senhor, eu não desejo, Senhor. Porque assim como Davi, que era homem segundo o coração de Deus, querido, também há um relato do apóstolo Paulo, nos dias bem atuais, dizendo: Senhor, aquilo que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, Senhor, eu faço. Me ajuda, Senhor. Eu e você, querido, eu e você temos essa liberdade de dizer: Senhor, me ajuda a superar, Senhor. Oh. Se o Senhor tocar meus lábios, coloque a sua mão no coração, querido. eu serei Se renda diante do poder do Senhor. purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Esteja diante do Senhor nesta manhã. Se o Senhor tocar meu Esteja diante do Senhor nesta manhã. coração, eu serei E confesse o seu pecado diante do Senhor. totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, Sim, Senhor. eu verei É você e Deus nessa manhã. a tua É você e Deus nesta manhã, querido. Se o Senhor tocar, É como se você estivesse diante de Deus, diante do Senhor, diante da cruz. Ore ao Deus da salvação. se o Senhor Ore ao Senhor. tocar meus pés, Obrigado, Deus. eles correrão. Obrigado, Senhor. Se o Senhor tocar meu Sim, Deus. coração, Eu serei. eu serei Eu serei. totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei Declarei diante do Senhor. mesmo. Eu Jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo.
sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Querido, não permaneça carregando esse fardo, esse jugo. Não permaneça transitando para um lado e para o outro com esse pecado, com esta falha. A Bíblia nos diz que Ele está presente e Ele perdoa os pecados. Erga as tuas mãos. Eu quero orar, Pai, no nome de Jesus Cristo. A Tua palavra foi liberada assim, Senhor. Conforme eu falei no início, pelo peso, pela responsabilidade que me foi dada, que nesta manhã liberar a Tua palavra, Senhor. Assim como naquela época do dilúvio, a palavra sendo liberada e muitas pessoas zombavam, não levavam em consideração, mas houve um período que a arca foi fechada, e foi fechada não pelo homem, foi fechada por Ti, Senhor. E todos aqueles que queriam entrar na arca, por desobediência, não conseguiram. A Tua palavra nos diz que o Senhor estará voltando, estará retornando para resgatar a Tua igreja, Senhor. Que nós, nesta manhã, possamos fazer valer o Seu retorno. Que possamos ser a igreja escolhida e separada por Cristo, por ouvir e colocar em prática a palavra que tem sido liberada a cada momento que essa igreja é aberta. O Senhor é aquele que esquadrinha o coração, o Senhor é aquele que salva, que sara, que perdoa. Também Tu és o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da sua falha e dos teus maus caminhos. Tenha liberdade nesta manhã, Senhor. Que possamos, como boi que rumina aquilo que come, todos nós possamos ser essa pessoa, esse filho de Deus, que possa refletir daquilo que nós ouvimos nesta manhã. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre, e que toda a igreja diga amém. Aplauda o Senhor, para a honra e glória de Deus. Amém. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por Teus caminhos, Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia, Senhor, leva-nos debaixo da Tua presença, que nossa semana seja uma semana cheia da Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa vivificar essa palavra nos nossos corações e que por dia a dia viemos ser transformados por Ti. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém.